Crente pode julgar, julgar é pecado. Paulo diz uma coisa e Cristo diz outra. Se eu não julgar o meu irmão, eu também não vou ser julgado por Deus? Pois bem, meus irmãos, essas e outras respostas nós vamos estar tentando dar aqui neste vídeo que se inicia agora. Eu sou o seminarista Caio Henrique e essa aqui é uma questão muito polêmica para algumas pessoas, para outras nem tanto. Nós vamos tentar elucidar da melhor maneira que a gente conseguir. Acredito que um dos textos, que mais deve causar polêmica quanto a isso é o preciosíssimo texto de Mateus 7, que faz parte ali, do Sermão do Monte, sermão ali idílico, transcendente do próprio Cristo Jesus. E por que há uma polêmica acerca desse texto, onde Jesus diz para não julgarmos? Vamos primeiro ler o texto, Isso é importante para a gente poder fazer alguma coisa. Então, primeiramente, gostaria de falar que eu vou estar usando aqui a NAA, que essa Bíblia aqui não é minha diretamente, é minha indiretamente, porque ela é da minha esposa, mas casou é nossa. Boy. É assim que funciona. Vou dar uma dica aqui, tá? Se você quer ter uma grande biblioteca teológica com livros importantes, interessantes, primeiro passo, arrasta para cima. Brincadeira. Case com uma pessoa que também tenha esse mesmo interesse. Eu, graças a Deus, casei com uma mulher linda, bonita, cheirosa e que tinha muitos livros para somar, E eu tinha alguns também para somar com ela. Então, ela tinha um bocado de C.S. Lewis, tinha aquele volume de Narnia que tem os livros tudo junto. Tinha essa Bíblia linda de estudo aqui também. E fica a dica aí, Então, usando essa Bíblia aqui, nós vamos agora para o texto de Mateus 7. Espero que você acompanhe juntamente comigo. O texto vai dizer assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Pois bem, Jesus manda não julgarmos. E esse é um problema que a gente precisa olhar também para uma barreira linguística que há quando a gente olha para a Bíblia, da maneira como ela foi escrita, no tempo que ela foi escrita, e para nós aqui, imagino que você seja brasileiro, fale português, está aqui nesse vídeo. É assim? É mesmo! Mas se você não é, você também provavelmente não deve ser um grego, Não deve falar um grego koiné fluentemente. Então Jesus, as palavras dele foram escritas no grego koiné. Então, quando a gente para olhar algumas palavras, por exemplo, que tem na Bíblia, uma certa palavra que sempre gera dificuldade com algumas pessoas é a palavra temer. Por quê? Porque a Bíblia usa que nós devemos ser tementes a Deus, que nós devemos temer a Deus. Sendo que, para o contexto bíblico, para as línguas lá, a palavra temer tem o significado de respeitar, de estar debaixo da autoridade. E a palavra temer, para a gente brasileiro, não tem. Se você pesquisar aí agora, temer, significado, vai ter medo de alguém, ou estar, de alguma forma, acanhado por causa de alguma situação. Você está temente de fazer determinada coisa. Então, a palavra temer não tem esse significado de você respeitar, e sim de você ter medo, porque talvez a pessoa seja mais poderosa que você, talvez você esteja numa situação de subordinação. Então, lá, para aquela cultura, para aquela sociedade, a palavra temer significava muito mais que isso. Assim como a palavra, por exemplo, aqui no Brasil, clara. Se eu disser assim, não, a aula do professor foi clara como a neve. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O que é que eu estou querendo dizer com a palavra clara? Que a aula foi supimpa, que deu para entender tudo que ele falou, que de fato os conhecimentos todos vieram para cá. E se eu disser assim, não, a clara do ovo é a parte mais saudável, eu estou me referindo a outra coisa com a palavra clara. E se eu disser que essa camisa é mais clara do que a sua, por exemplo, se você tiver com uma camisa preta, eu estou querendo dizer que há uma divergência de cores entre a minha camisa e a sua. A minha é mais clara, a sua é mais escura. Todas a mesma palavra, mas que no contexto significam coisas diferentes. Dessa mesma forma, a palavra julgar deve ser analisada. Por quê?
Porque se você jogar aí no Google agora, pá, julgar, significado, você vai ver que aqui no Brasil ela tem vários significados. E por isso os tradutores, eles colocam essa palavra em passagens diferentes. Então a gente vai ter que usar outras passagens para imaginar como pode ser analisado o que Jesus verdadeiramente quis falar com esse julgar. Quando a gente olha para a palavra julgar, por exemplo, ela pode ter o significado, né, de tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Ou seja, é tomar a decisão de autoridade. Esse conceito é o conceito jurídico, inclusive. Então, quem deve fazer isso de acordo com as leis brasileiras? Um juiz. Quem deve fazer isso de acordo com as leis de Deus? O próprio Deus. Então, eu não posso olhar para a vida do meu irmão e dizer, ó, esse aí está condenado para o inferno. Ó, esse aí não tem salvação para ele, não. Aí eu estou sendo incrédulo, porque o sangue de Jesus é capaz de perdoar, é capaz de regenerar qualquer pecador. Então, o julgar, muitas vezes, que vai ser condenado na Escritura, e a palavra julgar está empregada até corretamente, só que deve ser olhado o contexto da frase, né? Então, é nesse sentido de querer ser Deus sobre a vida da pessoa, de dizer sobre a pessoa se ela vai para o inferno ou não. Agora, se a pessoa está fazendo algo certo ou errado, não é apenas uma coisa que você deve pensar se deve fazer. É um dever de você fazer. E tem textos na Bíblia que vão comprovar isso. Outro significado da palavra julgar é formar conceito, emitir parecer ou opinião sobre alguém ou algo. Está mais claro agora. Então, formar conceito, julgar, né? Eu estou vendo ali fulano batendo em cicrano. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem aqui! Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Será se eu posso, pelo menos, pensar se é certo ou errado fulano está fazendo isso? Quando eu estou fazendo isso, eu também estou julgando. Lógico, não na figura de um juiz, mas na figura de alguém pensante, de alguém que olha para a situação e imagina, está certo ou está errado? E é nisso que entra toda a polêmica, porque algumas pessoas acham que o julgar é simplesmente uma coisa só. Não é. Então, a gente vai ver, por exemplo, Paulo escrevendo para os Tessalonicenses. O versículo 21 vai dizer o seguinte: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Esse examinem, a gente vai ver na Bíblia NAA. Se você for para atualizada, por exemplo, salvo engano, atualizada, NVI, vai estar julgai todas as coisas, retende o que é reto. Então, como às vezes o intérprete, né, o tradutor da Bíblia já faz uma meio que interpretação, aqui ele já colocou examinem, ou seja, olhem para as situações e aquilo que for bom, aquilo que você julgar que é reto, aquilo que é referente à palavra de Deus, guarde para você, use para a sua própria edificação. Aquilo que não for, descarte. Então, é esse tipo de julgar que o cristão deve fazer. Não só pode, como deve. Por quê? Porque é mandamento. Paulo, escrevendo Escritura, né, inspirado pelo Espírito Santo, determinou isso. E tem outras passagens também, como 1 Coríntios. Vamos ler aqui, do 1 até o 3. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? What the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Claramente, aqui, a utilização da palavra julgar de Paulo, ele não está falando que nós vamos julgar na figura de Deus, na figura de um juiz, porque nós não somos, na verdade, nós somos réus inocentados pelo sangue de Jesus, que é o nosso paracletos, nosso consolador, e aquele que pagou o preço da nossa pena. Mas Paulo está dizendo que é uma vergonha que os crentes não consigam discernir o certo e o errado entre eles e tenham que levar uma situação, por exemplo, a um juiz. Digamos que um crente tenha batido o carro atrás do outro, que é crente também. E aí os irmãos dizem, não, você está certo, você está errado, você está certo, está errado. E aí leva para uma causa na justiça. Sendo que a pessoa que está errada nessa situação, sendo cristão, ela devia reconhecer. E ela devia dizer assim, não, jamais eu vou deixar meu irmão me levar a juízo por conta de um problema que eu sei que eu estou errado. Então, o que é que eu deveria fazer? Eu deveria arcar com o prejuízo que eu gerei. Então, é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando que todo crente é inteligente o suficiente
para ler a sua Bíblia, ler a Escritura, a palavra de Deus, interpretá-la e saber o que é certo e aplicar na sua própria vida. Então, é esse tipo de julgar que deve ser incentivado pelos nossos irmãos. Mas, afinal de contas, se nós olhássemos só para aquele primeiro versículo que nós lemos, o versículo de Mateus 7, de 1 a 6, salvo engano, a gente conseguiria responder essa pergunta de maneira mais simples, sem ter que olhar para outros versículos? E a resposta é que sim, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então, se nós olhássemos apenas para Mateus capítulo 7, no contexto, pelo que Jesus está falando, se nós não nos ativéssemos apenas ao versículo 1 e 2, nós íamos conseguir ver claramente o que é que Jesus estava falando. Então, Mateus 7, né, vai dizer o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Eu sempre gosto de citar um exemplo. Digamos que eu sou o líder dos jovens e encontro uma jovem num bar à noite, e ela está ali bebendo, uma jovem da igreja. E aí eu chego lá nela e falo: minha irmã, o que é isso? Está dando mau testemunho, não faça isso, você pode se embriagar. E exorto ela, porque é de bom tom que um crente esteja num ambiente como esse. E aí ela fala: é verdade, meu irmão, eu me arrependo disso. Você pode orar comigo? Aí nós oramos, ela vai para a casa dela, ela se arrependeu e ela passa a não fazer mais aquele tipo de coisa. Ou seja, a irmã estava fazendo algo errado, eu julguei como errado, a exortei, ela aceitou a exortação. Mas aí, digamos que na outra semana, essa irmã passando na frente desse mesmo bar, eu esteja lá. Ih, rapaz. Eu esteja na figura que ela estava. E aí ela, logicamente, falou: não, meu irmão já me exortou por isso. Eu já estive nesse lugar. Então, com a mesma medida que ele me julgou, eu posso julgá-lo, porque ele é meu irmão. Então, ela vem até mim e me exorta, fala: meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não. Você mesmo já me corrigiu por uma coisa dessas. Não cometa esse mau testemunho. E aí eu digo: rapaz, vai cuidar da sua vida. Rapaz, vai cuidar das suas coisas. Então, eu dei, ao exortar a minha irmã, e a exortar com a medida correta, em que medida? Na medida que ela vai decidir se ela vai se arrepender ou não. Eu não posso chegar na irmã, pegar ela pelo braço, levar em casa e jogar lá, dizer para o pai dela, para a mãe. Não, tenho que fazer isso em amor, porque Cristo exortava em amor. Paulo manda Timóteo exortar em amor, as senhoras como sua própria mãe, os senhores como seus avós, e por assim vai. Então, eu sempre exemplifico dessa forma, de que com a medida que nós julgamos os outros, nós também seremos julgados. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, versículo 3, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Ou seja, aqui o próprio Jesus depois vai chamar de hipócrita quem faz esse tipo de coisa. Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, se você ainda tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui a questão se resolve, meus irmãos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Irmãos, por quê? Porque Jesus, ele não está mandando você não julgar, ele está mandando você não julgar com hipocrisia. Como é que você vai julgar o irmão e dizer assim: irmão, está lendo pouca Bíblia, leia mais, sendo que o irmão lê mais que você? Não que deva haver uma competição, mas venhamos e convenhamos, você deve ser exemplo, não apenas para a sua família, para a sua igreja, mas para o seu irmão também, para o mundo, para a sociedade. Você deve ser exemplo porque você é cristão. Então, como é que você vai condenar o irmão porque ele grita com a mulher se você bate na mulher? Nenhum dos dois devia estar fazendo nenhuma das duas coisas. Mas, para ter mais, digamos assim, autoridade, para de fato você não ser um hipócrita ao olhar das pessoas e também desse irmão, você deve ter uma vida correta, um proceder ilibado. Nós devemos ser exemplos. Nós devemos ter como exemplo o próprio Cristo. Somos imitadores dele. Então, espero que tenha ficado claro isso. Que Jesus não estava mandando que nós fechássemos os olhos ao olhar para alguma situação, porque nós não podemos pensar por nós próprios e dizer está certo ou está errado, de maneira nenhuma. O que o próprio Jesus quer é que nós não façamos um juízo que pertence a Deus. Todavia, o juízo que pertence a nós é nosso dever. No primeiro vídeo desse canal, que é o vídeo sobre igreja, eu falei como é uma responsabilidade de cada irmão ajudar um ao outro.
Não quer dizer que você tem que ficar olhando para a vida do irmão e falar, será que ele está pecando? Será que tem alguma coisa para eu corrigir? Não, mas se porventura você vê uma falha que talvez o próprio irmão não veja, você tem essa capacidade de, às vezes, enxergar algo que a própria pessoa não vê. Tem algumas famílias, por exemplo, que já é tão comum o contexto de falar palavrão, ou então, às vezes, de se alongar no álcool, isso dentro da igreja mesmo, infelizmente, que acaba sendo difícil dessa própria família perceber que está incorrendo nesse pecado. E você, como pessoa de fora, eu sei que é difícil, mas pode sim ser um canal de Deus para exortar esses irmãos que precisam se arrepender desse tipo de coisa e não estão conseguindo, e não estão percebendo as suas falhas. Então, devemos sim julgar, mas julgar segundo a santa, reta, perfeita, inigualável, sã doutrina de Deus. E se você ficou até aqui comigo, muito obrigado. Espero que tenha ajudado de alguma forma na sua vida. Se possível for, se não for muita inconveniência, deixa um like aqui, se inscreve, porque esse canal aqui está começando, mas pretendemos continuar, postar ali 2 vídeos por semana. E se você tiver algum tema para sugerir, deixa nos comentários. Se você discordou, pode deixar nos comentários, eu pretendo responder a todos. E quem sabe a gente pode, né, se ajudar a ter uma construção de um conhecimento ainda maior, né? Então, espero que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Paz do Senhor, meus irmãos.